Ok, pessoal, a gente está gravando, tá? Eu terminei de fazer a primeira lista de exercícios, depois eu vou postar para vocês lá. No final da aula eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Pessoal, então tá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tem mais gente chegando, que bom. Bruno também chegando. Tereza. Yasmin também chegou. Débora. Rayane, acho que eu não tinha visto ainda. Aí. Carla também chegando, a nossa intérprete de Libras. Oi, Carla. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? O Fabrício ainda não chegou aqui. Estou esperando ele. Eu mandei o link para ele. Ah, tá. Então tá, eu vou dar início aqui, tá? Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. Às vezes a gente esquece de colocar para gravar e às vezes a gente esquece de compartilhar a tela. Então tá, pessoal. Depois que a gente faz, né, o procedimento de instalação do Visualg, eu recomendo, né, que você crie um atalho aqui na área de trabalho para facilitar o acesso depois, tá? Para que você não tenha que ficar navegando lá no monte de pastas para ficar abrindo o Visualg. É mais fácil ali na área de trabalho, é só dar 2 cliques aqui e já abre a tela do Visualg, né? Pessoal, uma coisa assim importante é que o Visualg é uma das ferramentas, tá? Eu utilizo o Visualg por ser primeiro comandos em português, né? Então eu acho que isso facilita um pouco para quem nunca viu programação, tá? Mas tem outras linguagens de programação que são mais profissionais. Então o Visualg ele é uma ferramenta didática, tá bom? Mas assim, o que vocês vão aprender no Visualg vale também para outras linguagens de programação, como C++, Java, MATLAB, Python, tem uma série de linguagens de programação, tá? A diferença é que os comandos são em inglês e, às vezes, o jeito de escrever, a gente chama isso de sintaxe, né? As normas de escrita das linguagens podem variar um pouco, mas o conceito é o mesmo, tá? É mais ou menos assim, olha, você tem várias marcas de, né? A gente tem Fiat, Volkswagen, que mais? Mercedes, Honda, enfim. Todas elas fazem carro, né? E os carros têm geralmente algumas coisas em comum. Tem 4 rodas, tem volante, tem porta, tem para-brisa. Né? Claro que alguns têm algumas coisas a mais, outros algumas coisas a menos. Tem algumas diferençazinhas, às vezes, nos tamanhos, onde que os botões do carro ficam, né? Para acender a luz, para ligar o limpador de para-brisas. Às vezes a disposição de alguns botões mudam, mas no final é a mesma coisa, assim, olhando um pouco de longe, faz a mesma coisa. Então, toda linguagem de programação que vocês, em algum momento, forem estudar, vai ter essas mesmas coisas que a gente está vendo aqui. Tá? Vai ter variável, as variáveis podem ser numéricas, podem ser textuais, podem ser lógicas. Vai ter algum comando para verificar se a variável é maior, é menor. Vai ter comandos de repetição. Toda linguagem de programação tem esses elementos, tá bom? Mas é só para esclarecer isso. Caso vocês tenham algum contato com alguma outra linguagem, vocês já vão saber. Mas assim, eu não vou trabalhar com outra ferramenta, tá? É mais importante a gente trabalhar bem o Visualg,
vocês entenderem aí os comandos, como que usa esses comandos, do que vocês conhecerem muitas linguagens de programação agora. Ok? Bom, como eu havia dito, então, essa tela aqui, essa parte maior aqui do visual, é onde a gente digita os comandos, né? Então, a gente vai escrever os comandos para o computador executar. Aqui, ó, no lado direito, a gente tem a área das variáveis, né? Onde a gente visualiza o valor que a variável possui, tá? Quando eu tenho um programa pequeno, quer dizer, com poucas linhas, às vezes isso aqui não é tão necessário, não é tão útil. Mas se eu fizer um programa um pouco maior, com muitas variáveis, aí às vezes essa tabelinha aqui ela é útil para eu encontrar erros, para eu tentar entender o que é que está acontecendo. Tá bom? Beleza. Como eu havia dito, essas linhas aqui, ó, que começam com 2 barras, elas são comentário, tá? Então quer dizer que o computador ele vai ignorar isso daí. É como se você pegasse um livro, tá? Tem alguns livros aqui, ó. Como se você pegasse um livro, por exemplo. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui. E aí tem o conteúdo do livro, né? De repente eu vou fazer um comentário aqui. Eu vou anotar que eu gostei desse conteúdo. Eu vou fazer alguma anotação aqui, ó, onde não é texto, digamos assim. Então, para que serve essa anotação? Para mim me lembrar de alguma coisa, para eu enfatizar alguma coisa que eu queira. Tá? Então, é mais ou menos isso. Esses comentários é para mim colocar alguma informação que eu possa querer. Por exemplo, eu quero me lembrar daqui 1 ano, quando eu abrir esse arquivo lá no meu computador. Eu quero me lembrar que eu fiz esse exercício, né, na disciplina Métodos Computacionais para a Física, por exemplo. Deixa eu ver alguém querendo entrar aqui. Acho que é o Fabrício. Isso. Se você precisar que eu fale mais de forma mais pausada, tá? Ou repetir, tá bom, Carla? Você me avisa aí. Beleza. Eu quero me lembrar aqui, ó. Eu fiz esse exercício nessa disciplina. Quem que era o professor? Professor Bernardo Biesek. Se quiser colocar aqui o que pediu o exercício, né? Vamos supor, o que era para fazer nesse exercício? Crie um programa para calcular o valor de y em função de x, por exemplo. Tá? Aí coloca lá o seu nome, sei lá, colocar algum nome que eu acho que não tem aqui, Juliana, para não dizer que o professor gosta mais de fulano, de ciclano, não tem nada disso, tá bom? Isso aqui foi no dia 26 de maio de 2021. Tá? Então, assim, se você quiser manter esses comentários, você pode. Mas, eu acho que para quem está começando, pelo menos a minha opinião, eu prefiro deixar isso aqui um pouco mais limpo. Tá? Eu acho que facilita a gente focar naquilo que é mais importante. Os comentários geralmente são úteis para programas um pouco maiores, tá? Então eu prefiro deixar nessa estrutura aqui. Tá bom? Pessoal, deixa eu só falar aqui também que lá no Google Sala de Aula, ó, eu já postei material, tá? Eu já vi que tem bastante gente na turma aqui no Google Sala de Aula. Para quem não tem computador, pessoal, dá para acessar o Google Sala de Aula pelo aplicativo no celular, tá bom? Então, assim, ó, eu já postei aqui o link da gravação da aula passada, né? Postei aqui o link também dessas aulas que a gente está tendo. Então, às vezes, lá no WhatsApp, o grupo ele vai ficando muito poluído, vai ficando muita mensagem, fica difícil de encontrar. Então, assim, lembre-se sempre que tem o Google Sala de Aula, que tem menos informações e, às vezes, facilita você localizar as coisas. Porque o WhatsApp ele é muito interativo, né?
manda mensagem da minha disciplina, de outra disciplina, tal. Então, assim, o grupo ele vai ficando muito lotado de coisas, tá? E eu postei aqui nas atividades, ó, tem aqui uma apostila, tá bom? Só para vocês verem, estou só mostrando aqui para quem ainda não viu, tá? Com explicações aqui bastante detalhadas, né? Sobre isso que a gente está estudando, sobre programação, tá? Então aqui, ó, variáveis, tá? Comando de atribuição, como é que eu faço adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né? Enfim, então tem bastante coisa aqui, tá bom? Aqui também tem um resumo, que é uma pequena apostila que eu tirei de uma outra, que não tem tanta explicação, mas tem um resumo geral do Visualg, tá? Então é só para vocês verem que tem esse material de consulta aqui. Beleza? E aqui tem o tutorial de instalação. Então tem 2 vídeos aqui, tá? Explicando como baixar o Visualg. Então para quem ainda não fez, né? Só para não precisar ficar procurando isso na internet, porque às vezes tem vídeos que são mais fáceis, mais difíceis. Esses 2 eu já selecionei e eu acho que eles estão bem claros aí sobre como fazer essa configuração. Então vamos lá. Bom, aqui no algoritmo, ó, a gente coloca o nome do algoritmo, né? Qual que é o nome do algoritmo, professor? Não sei, coloca geralmente relacionado ao exercício que você está fazendo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, função afim. Vamos fazer aqui um exercício de função afim. Aí depois do algoritmo vem o comando var, né? Entre o var, que não é o var do futebol, tá? Entre o var e o início é onde a gente vai colocar as nossas variáveis. Professor, mas como é que eu vou saber quantas variáveis eu vou precisar ter? Não tem uma resposta, assim, não tem uma definição única. Você vai ter que analisar o problema, analisar o exercício e perceber ali o que é uma variável e o que não é variável. Tá bom? Vamos supor, eu quero calcular o valor de uma função afim. Então, vocês se lembram lá da função afim, né? O professor Murilo mostrou. Opa, tem mais gente querendo entrar aqui. Que seria isso aqui, né? Y é igual a 2x mais 4, por exemplo. Aí eu falei na aula passada para vocês que esse x aqui é uma variável, né? Lembram disso? X é uma variável. O y seria uma função, né? Se a gente for olhar a definição, porque o valor do y é dado em função do x. Mas para a gente vai precisar também de uma variável para guardar esse valor, tá? Então eu vou anotar assim, ó, o x e o y são variáveis. O que é, pessoal, uma variável? É algo que varia. Quer dizer, não tem um valor fixo. Agora, se eu olhar esses 2 caras aqui, ó, o 2 e o 4, para essa função, eles são constantes, né? Eles são constantes. Então, se eu pegar, por exemplo, uma função afim, como essa, tá? Daqui, ó, eu já tiro o meu entendimento de que eu preciso de pelo menos 2 variáveis, uma x, uma y, e o 2 e o 4, se eu não for mudar o valor deles, né? Eu não preciso criar como variável. Eu vou colocar simplesmente 2 e 4 mesmo.
Tá bom? Então, assim, a quantidade de variáveis, ela depende do seu problema. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos e vocês vão aos poucos percebendo isso. Então, vamos lá. Y. Vou colocar aqui inteiro. X inteiro. Aí eu vou falar dos Bernardo, outros. Oi. essa variável seria o valor que eu quero achar, o x e o y? Então, nesse caso, eu vou só digitar um valor para x e vou calcular o valor de y. Ah, tá. Então eu quero achar um valor. Eu vou ter que escolher uma variável e achar o valor. Ou eu tenho que achar dos dois? Depende do que o exercício vai pedir. Nesse caso Ah, aqui, tá. por enquanto, eu só quero fazer assim, ó. Eu só quero que o usuário, né, a pessoa que estiver rodando o meu programa, eu só quero que ela digite um valor aqui para o x Sim. e o programa vai calcular, de acordo com essa função, 2 vezes o x mais 4 e vai dar o valor de y e exibir isso para mim. Ah, tá. Então, no caso, nós só queremos achar o y porque não tem valor, né? Isso. Tá. Entendi. Constante seria aquilo, toda vez que for, constante é aquele que eu tenho o valor, e variável é aquele que eu quero achar. Exatamente. Tá bom, isso mesmo. Tá bom? Ótima definição aí. Tem um outro jeito, pessoal, de eu criar isso aqui de forma mais simples, ó. Eu posso criar, como o x e o y vão ser inteiras, eu posso colocar assim, ó, x, y. Tá? Ele vai criar as duas variáveis da mesma forma. Tá bom? Beleza. Aí a gente viu que eu posso, né, eu vou precisar usar um comando para que o computador exiba alguma coisa na tela para mim. E esse comando é o comando escreva. Não é isso? Então eu vou colocar assim, olha, digite o valor de x. O que eu quero que apareça tem que estar entre aspas. Tá? Isso é uma regra da linguagem, é a sintaxe da linguagem. Tá bom? Toda linguagem tem suas regras, algumas mais simples, outras mais complexas. Tá? Outra coisa, tem que ter o parênteses aqui, ó. Abre o parênteses e fecha o parênteses. Vocês vão se acostumando. Boa noite, filha. Vai dormir, tá? O home office aí, né? Tá bom? E aí, pessoal, eu vou usar aqui o comando leia para que o computador atribua o valor para x pelo teclado e não um valor fixo. Tá bom? Então, quando que eu vou usar o comando leia? Quando eu quero atribuir o valor para uma variável. Porque o que for constante, eu já sei que é 2 e 4, né? Eu não preciso pedir para o usuário digitar algo que é constante. Eu só preciso pedir para ele entrar com o valor da variável, que é aquilo que vai ser diferente, ou poderá ser diferente a cada repetição. Tá bom? Ok. E aí eu vou colocar então aqui, olha, a variável y recebe, aí a setinha, 2 vezes x mais 4. E aí vou colocar aqui, escreva, sei lá, y igual, vírgula, y. Então, o que eu estou dizendo para o computador aqui? Computador, escreva na tela, ou exiba na tela, essa mensagenzinha aqui, ó. Coloca uma letra y, coloca um igual, e aqui não está entre aspas. Por quê? Porque eu quero que ele exiba o valor armazenado na variável y. E não a letra y, né? Eu não quero que fica y igual y. Eu quero que fica y igual a um número. Tá bom?
E aí depois ele vai vir aqui para o fim algoritmo e vai terminar o programa, né? Isso aqui já estava escrito. Tá bom? Eu vou salvar aqui então. Vou colocar lá na área de trabalho. Vou salvar aqui sem cedilha e sem acento. Olha lá, gente. Então, eu mandei executar, tá? Desculpa, assim, se eu fiz muito rápido. Espera aí. Deixa eu dar ESC aqui. Terminou. Então, vamos lá. Ó. Depois que eu digitei o código, o que eu fiz aqui? Ó? Apertei nesse botão executar. Né? O botão executar vai fazer com que o programa interprete esses comandos e faça uma tarefa. Ou seja, ele vai executar um algoritmo da forma como eu mandei. Tá bom? Então, por que apareceu aqui? Ó, digite o valor de X. Porque eu mandei o computador. Olha, computador, a primeira coisa que você vai fazer é escrever essa mensagem. Digite o valor de X. Aí, o que ele está fazendo ali agora? Ó? Ele está esperando eu digitar o valor de X. Por quê? Porque eu coloquei leia X. Tá? Quando eu leio X, por exemplo, 9. Então, a variável X vai receber 9. É como se eu estivesse dizendo agora o seguinte para a minha função. Olha, no lugar do x, você vai colocar 9. Então, aí ele consegue multiplicar. 2 vezes 9, 18. Mais 4, 22. Então, o y tem que valer 22. Tá bom? Então, onde tiver o x aqui, ó, ele vai substituir pelo valor armazenado na variável. E aí, depois, escreva. Aí ele exibe y igual, tá aqui, né, ó, y igual, e depois o y. Só que vocês vejam que não apareceu a letra y, aqui apareceu o valor do y. Tá? Então, assim, gente, esse aqui é o básico, né, digamos assim, que a gente pode fazer aí com programação de computadores. Tá bom? Vamos lá. Quais são os outros tipos de dado que eu tenho? Eu tenho, então, o tipo inteiro, tá? Que serve para armazenar números que não têm casas decimais, né? Por exemplo, se eu quiser armazenar a idade de uma pessoa, eu posso usar o tipo inteiro. Imagina que no lugar aqui de, sei lá, eu quero criar uma outra variável aqui, idade. Tá? Eu poderia colocar como inteiro. Por quê? Porque quando você pergunta a idade de uma pessoa, normalmente, né, pelo menos no dia a dia, a gente não costuma falar, eu tenho 33,9 anos. Eu tenho 34,7. A gente costuma falar ou é 33 ou é 34. Né? Então, assim, quando você não tem valores quebrados na linguagem popular, a gente utiliza valores inteiros, variáveis inteiras. O que mais que eu poderia utilizar para armazenar do tipo inteiro, pessoal? Se eu perguntar, por exemplo, quantos dias faltam até, sei lá, até o final do ano? Né? Se eu quiser fazer algum programa para contabilizar a quantidade de dias para algum evento, normalmente você vai usar a variável inteira aí. Né? Ou quantas horas faltam para um determinado evento. Também você poderia usar a variável inteira, porque a gente costuma falar... Bom, não, para horas não, né? A gente pode usar 2 horas e meia. Bom, aí quando eu tenho valores com vírgula ou valores reais, a gente então utiliza o valor real. Tá bom? Se eu quiser armazenar, por exemplo, a altura de uma pessoa, aí eu já definiria ela como real. Por quê? Porque quando você vai medir alguém, você coloca lá, né? 1 metro, 68 centímetros.
A gente não conta de metro em metro, né? A altura a gente costuma medir ali uma quantidade de metros e os quebradinhos em centímetros. Né? Então, depende do problema. Temperatura também daria para colocar como real. Tá? Você vai medir a temperatura de alguém, o seu termômetro lá mostra, né? 36,7 graus. Tá? Então, não existe uma regra fixa, depende do caso. O que mais que eu posso armazenar? Eu posso armazenar nomes. Se eu quiser criar uma variável chamada nome, eu posso armazenar como caractere. Então, caractere é utilizado quando eu quero armazenar letras, né? Pode ser nome, pode ser endereço, pode ser, sei lá, o nome do curso que você faz, tá? Vamos testar essas aqui, ó. E aí eu vou colocar, lembra lá do comentário, ó? Às vezes eu quero que um determinado código não seja executado, e aí eu posso simplesmente, em vez de apagar essas linhas, porque eu posso querer reutilizá-las depois, eu só vou comentar aqui, e quando eu mandar executar, elas não vão funcionar. Tá? Então eu poderia fazer assim, olha, o nome de uma pessoa, eu posso atribuir assim, por exemplo, ó, Bernardo. Então eu estou dizendo aqui que o nome da pessoa, a variável é o nome, né? Lembra que isso aqui é uma variável, tá? Recebe o valor Bernardo. Sei lá, idade, 33. Altura, 1,70. E a temperatura, não medi agora não, mas sei lá. Suponho que esteja aí com 36,5, né? Seria uma temperatura adequada. Tá bom? Professor, por que você está colocando aqui o operador de atribuição e não pediu para o usuário digitar o valor? É só um exemplo. Tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês, olha, que a gente pode colocar valor nas variáveis de forma direta, usando esse operador aqui de atribuição, ou também eu posso pedir para o usuário digitar, né? Mas eu vou colocar assim, ó. Outra pergunta, professor, por que você tem que escrever duas vezes aí? Nome, nome. Idade, idade. É só para ficar bonitinho, né? Não é que tem que escrever, não. É só para ter uma visualização, digamos assim, para que o usuário saiba, né, que aquilo que está aparecendo é o nome da pessoa, que aquele valor que está aparecendo é a idade. Tá? É só para ficar assim, ó. Ixi, professor, mas ficou tudo embolado aqui, né, ó. Nome, Bernardo. Aí já emendou aqui com a palavra idade. Parece que é Bernardo ou idade, tudo junto. Ah, então quando eu quero que apareça as informações em linhas separadas, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, escreval. Tá? A gente vai colocar um L aqui de linha. E aí o que vai acontecer? Automaticamente
ele vai exibir tudo que eu pedi aqui e vai quebrar a linha, como se ele desse um Enter. Tá salvo. Ok, olha lá. Tá vendo, ó? Aqui, ó, o nome já apareceu numa linha e ele jogou o que estava para baixo, né? O que vem depois ele jogou para baixo. Então é só fazer a mesma coisa, ó. Aqui é uma linha. Aqui vai ser outra. E aqui vai ser outra. Tá? Então, assim, na prática, eu vou acabar usando já direto o escreval. Tá bom? Eu vou acabar usando diretamente assim, vocês já estão sabendo por quê. Para não ficar emboladas as informações, para ficar assim, minimamente organizado aí. Professor, e se eu quiser pedir para a pessoa digitar isso aí? Aqui, no caso, você já disse que o nome é Bernardo, a idade é 33, a altura é essa aqui, a temperatura é essa aqui. E se eu quiser pedir para o usuário digitar? Tem alguém querendo entrar? Aí eu teria que fazer assim, né? Aí eu não vou atribuir o valor aqui, ó. Eu vou comentar. Aí eu faria assim. Escreva, digite seu nome, por exemplo. Aí leia a variável nome. Tá? Lembrando que os nomes das variáveis, ó, são os que eu defini aqui. Tá bom? Se aqui eu chamei de nome, aqui eu vou ter que chamar de nome e aqui eu vou ter que chamar de nome. E se eu quisesse chamar só de N, professor? Pode? Pode. Só que aí você tem que colocar N aqui e N aqui. Tá? O computador, ele não entende que isso aqui, olha, é uma idade, como nós entendemos, que é o tempo de vida que uma pessoa tem. Não, ele simplesmente entende que é um I, um D, um A, um D e um E, que armazena um número inteiro. Só isso que ele entende. Então, o nome que você vai dar não faz diferença. Tá? E aí teria que fazer, então, se você quiser que a pessoa digita, né, as 4 informações, ó, digite sua idade. Aí eu vou usar o Ctrl C, Ctrl V aqui para agilizar um pouco, tá? Digite sua altura. Digite sua temperatura. Então, veja, se eu quiser colocar um valor fixo na variável, eu faço assim, ó. Idade recebe 33. Aí o próprio programa atribui o valor 33 para a variável idade. Se eu quiser pedir que a pessoa digite esse número, aí eu tenho que usar o comando leia. Tá bom? Ó? Então, vou colocar outro valor aqui, sei lá, Otávio. Digite a idade, 31. Altura, 1,64. Temperatura, 37,9. Aí. A parte final aqui ficou parecido com o que estava antes, só mudou os valores, né? Porque aqui eu pedi para digitar. Tá bom, pessoal? O que eu estou querendo só mostrar para vocês é que, né, eu posso atribuir os valores assim de forma fixa no código ou pedir para o usuário digitar. Tá bom? Que mais que a gente viu então, gente?
Bom, eu também tenho algumas funções matemáticas prontas no VisualG, tá? Então agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar isso aqui. Opa, por que ele não está indo? Isso. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou abrir aqui a apostila. E aqui no resumo, ó, lá no Google Sala de Aula, vocês têm aqui uma lista de funções matemáticas para utilizar. Aqui, ó. Então, ABS. ABS é uma função que me dá o valor absoluto do número. Alguém lembra o que é o valor absoluto, gente, de um número? Se não lembrar, não tem problema não, tá? É só para verificar aí se tem alguém que se lembra. O que é o valor absoluto de um número? O valor absoluto é só a parte positiva do número. Tá bom? Então, o valor absoluto de 5 é 5. O valor absoluto de menos 5 é 5 também. Tá? É sempre positivo. Tá bom? Aí aqui tem o arco cosseno, ou seja, qual que é o ângulo que tem um determinado cosseno. O arco seno, arco tangente. Tem alguns aqui que eu vou pular porque a gente não vai explorar. Olha, vocês vão ver muito isso aqui no curso de física, né? Se eu precisar calcular o cosseno de um determinado ângulo, então o visual sabe calcular cosseno. Basta escrever cosseno, colocar entre parênteses o valor que eu quero calcular. Tá? Cotangente. Ah, e se eu quiser elevar uma base a um determinado expoente? Então eu escrevo ESP, a base, vírgula, o valor do expoente. Vamos fazer alguns desses aqui, ó. Só para a gente ver. Tá? Eu vou usar essas variáveis mesmo, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui, ó. O cosseno, tá, o valor tem que ser real e ele vai dar um resultado real, né? Então eu vou só criar aqui uma outra variável. Vou mudar o x e o y para real. Tá? Agora o x e o y são reais, quer dizer, eles podem aceitar números com a parte decimal, né? Então, digamos que eu queira a minha função dessa forma, olha. Y, vou fazer assim, x recebe, sei lá, 15. Quanto que é o seno de 15 graus? Eu não lembro de cabeça. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Mas a gente pode pedir para o visual calcular isso aqui. Y igual Y. Opa, aqui eu tenho que colocar o X, né? Tá bom? Então, o X vale 15. Aí ele vai substituir aqui, vai calcular o seno de 15, armazenar o seno de 15 em Y e depois exibir para mim. Então, olha lá, o seno de Y, 0,65028, não sei o que, não sei o que. Só para vocês verificarem, olha, se você pegar a calculadora aí do seu celular, ou a calculadora aí no seu computador, deixa eu colocar aqui, ó, calculadora científica, trigonometria, aqui, ó, seno de 15. Opa, acho que eu fiz errado aqui, né? Estou acostumado com programação.
15 e o seno. Só que aqui eu acho que ele está me dando... um está em grau, o outro está em radiano. Deixa eu ver aqui, deve ser isso. 15... Cadê aqui? Seno. Aí. Tá? É que o Visualg está calculando em grau, aqui ele estava configurado para radiano. Tá bom? São só duas formas de medir, né? Medir a abertura aí de uma, digamos assim, de dois segmentos de reta, por exemplo. Né? Você pode medir em grau, que é aquele círculo que dá 360 graus, ou em radianos, tá? Que é uma outra unidade de medida. Mas só para vocês verem aqui, olha, que você pode calcular o seno lá no seu programa. Tá? Então, se tiver alguma equação matemática que exija que você calcule seno, cosseno, tangente. Eu vou fazer assim agora, ó. Cosseno de x. E aí vou deixar assim. Vou fazer aqui tangente de x. Então, olha lá. O seno, 0,65 alguma coisa. O cosseno, menos 0,7596. Tangente, menos 0,85, papapá, tá? Que mais que eu tenho aqui, ó, de função? Ah, eu tenho a exponenciação, né? Base elevada a um expoente, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, olha, x elevado ao quadrado, por exemplo. Posso fazer dessa forma. Então, 15 vezes 15, 225. Tá? E aí é legal porque eu posso colocar qualquer expoente aqui, né? Ó, ao quadrado, ao cubo, a quarta, tá? Ele já faz, então, essa exponenciação para mim. Pessoal, o que é, às vezes, um pouco desafiador para quem está começando? É conseguir escrever uma equação matemática na forma de linguagem de programação. Então, por exemplo, pode ser que tenha lá um exercício, olha, que você tem que calcular isso aqui, ó. Y é igual a 1/3 de x mais 3, por exemplo. Como é que eu vou fazer, professor, para o 1 ficar em cima do 3 lá no meu código? Aí é que tá. Lá no código ele não vai ficar assim. Ele vai fazer a mesma conta, só que escrito de uma forma diferente. Tá? Então, se eu tivesse que calcular aquilo ali, eu faria assim, ó. Y é igual a 1/3 vezes x mais quanto que eu coloquei? Mais 3. Por exemplo. Então, tá vendo que visualmente, às vezes, fica um pouco diferente, né? Tá? Aqui a gente não vai usar aquele sinal, aquele operador que às vezes a gente costuma fazer assim também, né? 1 dividido por 3, né? No caderno a gente ainda consegue fazer esse tipo de coisa. Em programação, isso aqui não vai existir, não. É a barra. Tá? Vamos fazer um outro aqui, ó. Y é igual a
sei lá, x ao quadrado mais 2 sobre 4. Aí, pessoal, precisa interpretar essa equação aqui. O que está dizendo aqui? Está dizendo que primeiro você faz essa parte de cima e o resultado você divide por 4. Tá? Se você fizer 2 dividido por 4 e somar com x ao quadrado, está errado. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Y igual x. Aí eu também posso fazer assim, né? Ó, ao quadrado. O chapeuzinho quer dizer elevado ao quadrado, tá? Mais 2, não, mais 2 dividido por 4. Será que isso aqui vai dar certo? Aí, nesse caso, se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer, pessoal? A divisão, ela tem prioridade sobre a soma. Então, se eu fizer dessa forma que eu escrevi aqui, ó, o que o computador vai fazer? Ele vai fazer essa divisão primeiro, aí ele vai fazer o número ao quadrado, e depois ele vai somar os dois. Mas não é isso que é para fazer. Tá? O que deve ser feito é, faz o x ao quadrado, então a primeira coisa aqui, aí faz essa soma, e tá vendo que tudo está dividido por 4, e aí por último é que faz a divisão. Então, para garantir aqui que ele vai fazer na ordem correta, a gente coloca o parênteses dessa forma. Tá? Então, o parênteses aqui, ele serve de forma, né, ele funciona de forma semelhante ao que a gente aprende lá na disciplina de matemática. Tá? Só que ele não vai ficar um parênteses grandão, ele vai sempre ser um parênteses de uma linha só. Beleza? Vamos fazer aí um outro exemplo? Se tiver alguma dúvida, gente, abre o microfone e pergunta, tá? Vamos fazer outra aqui, olha. Y é igual, sei lá, 2x menos 2, opa, dividido por 3, dividido por 3x mais 4. Como é que eu escreveria essa função aqui em formato de programação, né, em sintaxe de programação? Então, primeiro, eu tenho que interpretar isso aqui. Né? Então, o que acontece primeiro aqui? O que acontece primeiro é, multiplica o 2 vezes o x, depois faz essa subtração, daí depois faz essa divisão aqui, depois faz aqui a multiplicação, depois faz essa soma, e por último pega o resultado que deu aqui em cima e divide pelo resultado que deu aqui embaixo. Né? Se você fosse fazer no papel, é assim que você deveria fazer. Tá? Pelo menos assim, é a forma mais simples, né, de entender, tá? Talvez tenha algum atalho, alguma forma assim mais objetiva, mas eu estou falando de uma forma bem geral. Tá bom? Então deixa eu tentar dividir aqui. Ah, o Resolve não vai deixar eu dividir minha tela. Então como é que eu escreveria aquilo ali? Y é igual, ó. Então tá vendo que eu tenho uma continha aqui em cima e o resultado é dividido por outra? Então, de cara, eu já sei que eu vou ter assim, olha, alguma coisa dentro daquele parênteses dividido por outra coisa aqui dentro desse outro parênteses. Então, lá vai ser 2x menos 2 dividido por 3. 2, aí tem que colocar o vezes aqui, tá, gente? Ele não vai entender só assim, ó. 2x. 2 vezes x menos 2
dividido por 3, por exemplo. E aqui, 3x mais 4. Então, 3 vezes x mais 4. Só que aqui tem um pequeno erro. Por quê? Porque se eu fizer dessa forma, ele vai fazer 2 vezes o x, vai fazer 2 dividido por 3 e depois vai fazer a subtração. Mas não é isso, né? Ele estaria fazendo isso aqui, ó. Faz o 2 o x, 2 vezes x, aí faz aqui e depois subtrai os dois, mas não é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr um parênteses aqui, ó, para ele garantir que ele vai fazer primeiro o numerador da minha divisão, ó. Aqui e aqui. Nossa, professor, quanto parênteses? Uhum. Mas é assim, tá? É meio chatinho às vezes no início, mas depois você vai se acostumando com isso. Tá bom? Você não precisa decorar, gente. Ah, eu vou ter que memorizar cada função, como é que se escreve? Não. Se você entender como é que a coisa funciona, qual que é a lógica do negócio, depois você aplica isso aí para qualquer equação. Tá? Você não vai memorizar cada função, como é que você traduz ela aqui para dentro. Você tem que lembrar dessas prioridades, o que tem que ser feito, e aí você vai colocar os parênteses aqui para garantir que a coisa seja executada na ordem correta. Tá bom, pessoal? Até aqui alguma questão, alguma dúvida? Não, ficou bem Não? explicado. Então tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não? Não. Que ótimo. Então tá, pessoal. Vamos utilizar aqui, olha, então, comandos de repetição para a gente calcular pontos na função. E aí hoje eu queria usar novamente o GeoGebra para vocês visualizarem, né, o que a gente está fazendo lá em forma de gráfico, tá? O visual, ele não gera gráficos. Ele calcula os pontos, ele calcula as coordenadas aí da função, mas ele não gera gráfico, tá? Então a gente utiliza o GeoGebra aí como ferramenta auxiliar para fazer isso. Ok? Acho que eu vou apagar, pessoal. Bom, deixa eu fazer assim, ó. Eu vou apagar isso aqui. Aqui, ó, eu vou fazer apenas uma diferençazinha. Para mim não precisar toda hora ficar digitando o valor de x, eu vou atribuir um valor fixo aqui para x, tá? Não, desculpa. Deixa aqui mesmo. Então, 2x mais 4. Eu vou pedir para digitar o valor de x, sei lá, vou colocar 1 e ele vai dar o valor 6. Tudo bem? Aí, digamos assim que eu vou anotar isso aqui, né? Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Então, para x, aqui, ó, para essa função, né? Tem aqui a minha f de x. Duas vezes x mais 4. E aí eu vou ter, então, para x igual a 1, o meu y deu 6. É isso? E se eu quiser o x igual a 2?
x igual a 2 vai dar y8. Vou fazer mais um aqui. X igual a 3. Meu y vai dar 10. Bom, com dois números eu consigo plotar isso aqui em forma de gráfico, né? Então, pessoal, se eu vier aqui no GeoGebra, geogebra.org, né? Vocês já viram, a professora Tatiana já mostrou, eu já utilizei. É muito legal essa ferramenta aqui, tá bom? Então, se a gente quiser, a gente pode colocar esses pontos, né? Ó, A vai ser um ponto igual a 1 e 6. E aí eu não sei se ele vai... Ah lá, ó. Então, 1 em x, 6 em y. Depois eu vou aumentar aqui a tela só para mim poder copiar os números aqui, tá? O ponto B vai ser 2 e 8. O ponto C vai ser 3 e 10. Né? E assim vai indo. Ó. Então a gente vai perceber aqui que ele vai formar que esses pontos eles estão sempre na mesma reta. Né? Se eu for calculando aqui infinitos pontos, eles vão formar uma reta aqui. Certo? Bom, mas e se eu quiser calcular aqui 10 pontos? Eu vou ter que ficar fechando aqui o programa. Aperta aqui de novo. X igual a 4. Fecha aqui. X igual a 5. Então, se eu precisar fazer várias vezes a mesma coisa, toda vez que eu precisar fazer várias vezes a mesma coisa, eu posso usar um comando de repetição. Tá? Então, é para isso que existem os comandos de repetição nas linguagens de programação. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, se eu sei que eu quero 10 pontos, eu quero atribuir para x os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu já posso programar isso no computador. Né? Foi isso que a gente viu também, só que um pouco mais acelerado na aula passada. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar isso aqui só para vocês perceberem a diferença. E vou colocar assim, ó. Para, ou com P maiúsculo também, para x de 1 até 10, faça. O que eu quero fazer? Eu quero calcular isso aqui, ó. E aqui, quem para? Ah, mas se eu não mandar ele exibir, ele não vai exibir, né? Ó, se eu não tiver o comando escreva, ele vai calcular, mas não vai exibir para mim. E aí o que eu tinha feito também era isso aqui. X recebe x igual, né? Só para aparecer lá para mim o valor de x. E o y. Tá? Então, pessoal, eu queria destacar aqui ó, o que significa esse comando maluco aqui, professor. Para x de 1 até 10, faça. Então, o que vocês precisam visualizar, pessoal, eu gosto de fazer assim, ó. Deixa eu dar um print screen. E aí eu vou trazer para cá, que agora eu consigo rabiscar aqui. Tá? Então, veja. O computador vai executar comando por comando de cima para baixo, né?
Aí eu estou dizendo aqui, para x de 1 até 10. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse primeiro valor, deixa eu colocar aqui numa outra cor, ó, para ficar... Ele vai pegar esse primeiro valor e atribuir para a variável x. Então, x começa valendo 1. Ou seja, aqui, olha, o x vale 1. Na primeira vez, né? 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Aí atribui o valor 6 aqui para y. E exibe, então, 1 aqui vai ficar x igual a 1, y igual a 6. Quando ele chega aqui no fim para, ele volta lá para cima. Tá? O programa, ele só volta no código se tiver comando de repetição. Se não tiver comando de repetição, ele sempre vai para baixo. Então, toda vez que tiver um fim para, ele vai voltar aqui para cima e vai fazer o quê? Olha, ele está indo de 1 até 10. Qual que é o próximo número depois do 1? É o 2. Então, agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número 2 e vai atribuir para o x. Então, aqui no lugar do 1, ó, eu vou apagar só para a gente poder visualizar. Aqui onde estava o x vai ficar 2. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. O y vai receber o valor 8. Então, lá ele vai exibir x igual 2, y igual 8. Aí encontrou o fim para. Volta aqui para cima. Agora ele vai atribuir o valor 3. Então, a gente tem que visualizar, pessoal, que o computador ele vai ficar rodando aqui, ó. Ele vai ficar ciclando, só que cada vez que ele repete, o x muda de valor. Tá? Tudo vai ser, digamos assim, igual, mas o valor das variáveis não. Então, ele repete, mas o resultado da repetição tem alguma diferença. Tá? Ó, se eu mandar executar... Ah, tá. Desculpa, gente. É porque eu coloquei o x aqui, ó, como real. Ele só aceita usar o x aqui no para se for inteiro. Tá? Então, eu vou só mudar aqui, ó, inteiro. Ah, ficou embolado de novo. Eu esqueci do escreval, né? Ó, ele deveria vir só até aqui, ó. X vale 1, y vale 6. Então, faltou o escreval aqui. E aqui... Ok, ó. Então, ele repetiu as 10 vezes. Professor, e se eu quiser que ao invés dele aumentar de 1 em 1, ele aumenta de 2 em 2? Porque às vezes eu posso querer intervalos maiores, né? Então isso aqui eu não falei na aula passada. Tá? Digamos que eu queira 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, por exemplo. Eu quero 10 números, mas eu não quero de 1 em 1, eu quero de 2 em 2. Ah, então eu faço assim, ó. Para x de 1 até 10, só que aí no caso eu vou colocar até 20, né? Passo 2. Olha lá o que vai acontecer. Ó, o meu x agora pulou de 1 para 3. De 3 ele pulou para 5. Depois 7, 9 e assim por diante. Ou seja, cada vez que ele voltou aqui, ó, ele chegou no fim para e voltou, ao invés dele somar mais 1 no x, ele soma o valor que eu coloquei aqui no passo. Tá? Então eu consigo controlar da onde que eu começo, aonde que eu termino e de quanto em quanto eu vou aumentando a cada repetição. Muito interessante, né? Eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. Por exemplo, eu quero ir de 1 a 1000
mas eu quero ir de 100 em 100, por exemplo. Não quer dizer que ele vai fazer 1000 vezes. Por quê? Porque 1 mais 100, depois 100, 100 vai ser 1, 101, 201, 301, 401, até 1000. Então, ele vai repetir 10 vezes também. Ó. Só que indo de 100 em 100. Tá? Então, depende do que é que o problema está exigindo. Se você quiser de 1 em 1, não precisa colocar passo 1 aqui. Porque, por padrão, o passo já é 1. Se você colocar, também não vai ter problema, porque ele vai fazer a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por diante. Tá? Se você não colocar o passo, significa que o passo é 1. Então, é isso aí, você tem que memorizar mesmo. Tá bom? Assim, memorizar não quer dizer que eu vou cobrar isso numa avaliação. Estou dizendo assim, que você vai ter que se acostumar com isso. Tá? Alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Não, né? Professor, tem como eu começar com valores negativos? Por exemplo, eu quero ir de menos 10 até 10. Tem. Tá? Você pode especificar aqui, ó. E ele vai começar lá, ó. Menos 10 mais 1, menos 9, menos 9 mais 1, menos 8, menos 7, menos 6, assim por diante. Professor, e se eu quiser um passo menor que 1? Vamos ver o que acontece aqui. Passo 0,5. Lembrando, pessoal, que em programação não se usa vírgula 5 aqui, ó. Não é assim, não. Tá? A vírgula, ela é usada, tipo aqui no comando escreva, ó. Para separar. Ah, aqui eu quero uma mensagem fixa, depois eu quero o valor de uma variável, depois eu quero outra mensagem fixa. Então, a vírgula, ela é um separador de valores. Quando eu quero um número com vírgula, na verdade é um ponto. Por que é assim, professor? Porque o computador, ele não tem, né, a mesma inteligência que a gente, ele não consegue, pelo menos assim, não nesses programas que a gente está trabalhando, tá? Precisa ter diferença entre uma coisa e outra, só isso. Então, vocês vão vendo que a matemática é a mesma, mas o jeito de escrever, às vezes, é um pouquinho diferente. Olha lá o que vai acontecer se eu colocar o passo 0,5, pessoal. Ó, sintaxe incorreta. Lembra que eu falei que a variável x, ela é inteira? Ó? E o que é um número inteiro? Um número inteiro é um número que não tem casas decimais, né? Então, não tem como fazer menos 10 mais meio para uma variável inteira, porque daria 10 e meio. Mas para isso, o x deveria ser real. Só que o comando para não aceita uma variável aqui que seja real. Então, não vai ter como eu fazer com o para. Por isso, a gente vai usar um outro comando de repetição. Tá? Então, quando você precisar de um passo menor do que 1, aí você vai ter que usar um comando chamado enquanto. Então, eu vou fazer assim, eu vou comentar aqui. E aí, o comando enquanto é um pouquinho, tem algumas coisinhas a mais, mas não é tão complexo assim não, tá? Então, eu vou deixar o meu x real, porque agora eu vou querer variar de meio em meio, né? Então, eu vou começar 1, depois 1,5, 2, 2,5. E aí eu vou dizer o seguinte, qual que é o valor inicial? Eu quero 1. Ou 1.0 aqui. Enquanto x for menor ou igual a 10, passa. Aí aqui eu já vou colocar o fim enquanto. Tá? Por que o senhor já colocou o fim enquanto aqui, professor? Só para mim não esquecer, eu já estou colocando
a parte de cima, a parte de baixo, e agora eu coloco o que vai aqui no meio. Mas tanto faz, você pode escrever aqui, depois colocar o fim enquanto. E aí eu vou copiar essa parte aqui, ó. Tá? Só que aí, gente, o enquanto tem uma diferença. Lembra que eu falei aqui, olha, que o para, ele aumenta o valor, né? Quando ele volta aqui para cima, ele pega o próximo número, ele aumenta mais um aqui na variável x. Isso o comando para já faz sozinho. O comando enquanto não faz. Tá? Então, no comando enquanto, eu vou ter que dizer que o x recebe o x mais 0,5. Então, aqui é o que eu estou fazendo, aqui é onde eu estou fazendo o meu passo. Né? O x vale 1, 1 mais meio vai dar 1,5, ele atualiza o valor do x. Então, quando ele subir lá, o x já vale 1,5, não mais 1. Tá bom? Vamos ver? Ó. x1, valor 6. 1,5, 7. 2, 8. 2,5, 9. Se eu colocar isso aqui lá no GeoGebra, ó, D igual a 1,5. Aqui também é ponto, tá? Ó. Não é vírgula não. A vírgula é para separar um número do outro. 7. E 2,5. 9, né? F 3,5. Opa. 3,5, 11. Então, quanto mais números eu pegar nesses intervalos, mais vai preenchendo aquela reta, né? Vamos colocar um passo bem pequenininho aqui, gente, para vocês verem, ó. Veja que eu tô de 1 a 10, né, ó. Eu começo no 1. Tá? Aqui, se quiser deixar só 1, pode também. Porque é inteiro, o valor, a variável real aceita inteiro ou real, né? Veja que eu tô indo de 1 até 10. Olha que legal, gente. Só que, como eu tô indo de meio em meio, agora não apareceu só... Opa! Não apareceu só 10 números, apareceu quantos números aqui, ó? 20, né? Apareceram 20 valores. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Na verdade, acho que deu 19 valores, né? E se eu colocar um passo menor? Se eu colocar 0,25. Quantos números vão dar aí, gente, entre 1 e 10? Ó, 1, 1,25, 1,5, 1,75, e daí que ele chega no 2. Tá? Então, de um número inteiro para outro, agora eu tenho 3 valores reais, né? Ó. Um, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 e assim por diante. Então, se eu diminuir o meu passo, sei lá, eu vou colocar 0,1 aqui. Se eu diminuir o meu passo, quer dizer que eu estou pegando partezinhas bem pequenininhas, né? Como você olhar a régua. Você pode olhar a régua e falar, tem 10 centímetros. Ou 30 centímetros, não uma régua comum. Mas se você for olhar, na verdade, cada centímetro tem 10 milímetros, né? E se você pegar um micrômetro, que é um equipamentozinho para medir, ele divide 1 milímetro em 10. Né? Então, se você for ver, tem um monte de subdivisões ali.
tá? Então, eu posso controlar aí o quanto que eu estou variando o meu x, né? Então, pessoal, quando você precisar fazer repetição em programação, tá? Ou você vai usar o comando para, ou o comando enquanto, tá bom? Tem o comando repita também, mas assim, eu acho que para quem está começando a mexer com programação, tá bom. Se você entender o para e o enquanto, você já consegue fazer bastante coisa. Tá bom? Deu para compreender aí, gente? Veja, o que eu estou mostrando aqui é, olha, tem esse comando, ele faz isso, tem aquele comando, ele faz aquilo, né? Estou usando aqui uma função afim aqui como exemplo, né? Para vocês terem aqui um exemplo, digamos aqui, para calcular. Por exemplo, dá para mim fazer, pessoal, um programa que, dados 2 pontos, ele me dá a função da reta. O professor Murilo passou alguns exercícios desses, não passou? Ele dá lá as coordenadas de um ponto xy e outro ponto xy, né? E aí o exercício pede que você determine o quê? Qual é a função que gera aqueles 2 pontos, né? Ou qual é a reta que passa por aqueles 2 pontos. Alguém já conseguiu resolver aquele exercício, pessoal? Tem aqui, ó, o exercício do professor. Essa lista aqui, né? Ó. Então, por exemplo, eu posso usar o computador para calcular essa função para mim. Tá? Só não vai falar para o Murilo que eu contei isso para você. Não, brincadeira. Não tem problema, não. Ele sabe disso. Porque ele não vai querer só a resposta. Ele vai querer saber como é que você fez, né? E o computador não vai te dar isso aí. Você vai ter que fazer, colocar no código e ele vai te dar só o resultado final. Ele não vai fazer as contas para você, né? Então não vai ter problema, não. Por exemplo, pessoal, vou pegar aqui o exemplo. Ó. Exercício 3 lá, professor Murilo. Ó. Obter a função afim y igual a x mais b, cujo gráfico passa pelos pontos A, 4,7. Deixa eu escrever isso aqui. Ó. Então, ele quer a função... Cadê cores? Aqui. Ele quer uma função ax mais b que passa pelos pontos aqui, ó. Se alguém já fez, pessoal, pode me falar. Professor, eu já fiz, o meu deu essa função aqui. Aqui, gente, ó, uma questão de interpretação, tá? Talvez vocês já saibam disso, tudo bem, mas caso não saiba, eu vou só aproveitar a oportunidade aqui. Nesse caso, quando a gente está falando de ponto, aqui não é 4,7, não é um número só, não. Tá? Nesse caso é assim, ó, é a coordenada x, que é 4, vírgula, a coordenada y, que é 7, tá? Eu acredito que vocês já tenham percebido isso, mas... E aqui é coordenada x, 1, coordenada y é 13, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, no GeoGebra,
Ponto A, 4, 7. E o B, 1 e 13. Eu vou ver... eu vou ver aqui que é uma função decrescente, ó, tá vendo? Mas qual que é a reta aqui? Se eu fosse escrever um f de x aqui para ele desenhar a reta para mim, qual que deveria ser essa função aqui, gente? Como é que vocês resolveriam? Ó, aí uma coisa importante. Você só vai conseguir programar, você só vai conseguir escrever algum código para fazer se você primeiro souber fazer. Tá? Esse é um ponto importante para vocês perceberem. Você não consegue programar algo que você não saiba fazer. Né? Acho que eu comentei isso na aula passada. Você não consegue ensinar alguém a fazer um bolo que você não saiba fazer. Você não consegue ensinar alguém a andar pela rua, chegar num lugar, se você não conhece qual é aquele caminho. Né? Então, assim, se eu pedir para vocês, façam um programa para encontrar, né, os coeficientes lá, o A e o B, porque no fundo o que quer saber é o valor de A e o valor de B. Faça um programa que o usuário digita os dois pontos, o A e o B, e o programa calcula para a gente o valor do A e o valor do B. Tá? Esse aqui poderia ser um exercício. Como que a gente faria isso aqui, gente? Não? Se alguém souber, pode falar. Se não, tudo bem, tá? Não vou brigar, não. É só para saber mesmo. Para a gente tentar aproveitar o conhecimento que vocês já têm. Então, pessoal, vou tentar fazer isso aqui junto com vocês, tá? Pode ser? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Esse aqui é o valor de x, não é? Esse aqui é o valor de x. Esse aqui é o valor de y. Esse aqui é o valor de x. Esse aqui é o valor de y. Então, se eu colocar nessa representação aqui, ó, o y, que é 7... Então, vamos fazer de uma forma mais genérica aqui. Espera aí. Então, aqui, ó, eu vou chamar de y1. Cadê cor? Vou chamar aqui de y1, x1. Para o ponto A. O x1 é 4, o y1 é 7. O x2 é 1 e o y2 é 13. Né? Então, eu tenho que y1 é igual a x1 mais b, e o y2 é igual ao mesmo a, lembra que a função é a mesma, então é o mesmo a que multiplica o x2 mais o mesmo b. Né? Lembra como é que o professor Murilo ensinou vocês a resolver isso aqui, gente? Isso aqui é um pequeno sisteminha linear, né? O que a gente pode fazer? Eu posso subtrair essa segunda função na primeira. Né? Então, o que está à esquerda da igualdade, ó, essas duas variáveis aqui, eu subtraio aqui desse lado, e o que está do lado direito eu subtraio desse lado. Né? Então, fica assim, ó, y1 menos y2 igual... Minha letra está muito feia aí, gente. Tá dando para acompanhar? Igual ao quê? Ao a x1 menos o a x2 menos b... Não, desculpa. Deixa eu fazer assim, uma forma mais clara, ó.
AX1 mais B menos o AX2 mais B. Aí agora tem que fazer joguinho de sinal, né? Então, o Y1 menos Y2 mantém. Certo? Aí agora eu vou tirar os parênteses aqui e vou fazer o jogo de sinal do lado de cá, ó. AX1 mais B menos. Aí lembra aqui, ó. O que que eu faço com esse sinal? Distributiva, né? Aqui fica negativo e aqui também fica negativo. Lembram disso? Então aqui fica menos A x2 menos B. Né? Então, ó, B positivo menos B. B menos B é zero. Então cancela. Né? Então ficou aqui, ó, que y1 menos y2 é igual ao ax1 menos ax2. O que que eu quero descobrir aqui, gente? Eu quero descobrir o valor de A e o valor de B, não é isso? Então eu vou colocar o quê? O A em evidência. Vou fazer assim, ó, y1 menos y2 igual, ó, tá vendo que o A é o mesmo aqui? Então eu posso colocar ele em evidência, vai ficar A que multiplica quem? x1 menos x2. Opa. E aí, veja que o A está multiplicando aqui, né? O x1 menos x2. Ele passa para cá, está multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar, ó, y1 menos y2, desculpa a letra feia, tá, gente? Ó, dividido por x1 menos x2 igual a. Ou aí eu posso só inverter, né? Só para ficar bonitinho assim, mais fácil de compreender. Depois eu posso só... Opa. É isso mesmo. Só colocar o A do lado esquerdo. Mas é a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, esse valor aqui de A, pessoal, ó, o valor de A que eu quero encontrar aqui, ó, o valor de A que eu quero, opa, desculpa, o valor de A que eu quero encontrar, ó, eu calculo como? Pegando o y1 menos o y2, dividindo por x1 menos x2. Quem que é o y1 e o y2? Y1 é 7. Y2 é 13. X1 é 4, X2 é 13. Ah, então eu vou criar 4 variáveis lá no meu programa. Tá? X1, X2, Y1, Y2. E o A e o B, ó, 6 variáveis, na verdade, eu vou ter que fazer. E o B, pessoal? Como é que eu vou calcular o B? Bom, depois que eu tenho o A, aí é só eu usar, por exemplo, uma equação dessa aqui, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, depois que eu calculei o A, eu vou fazer assim, ó. Tô querendo não deixar muito bagunçado. Então eu vou fazer assim. Passa o AX1 para cá, né? Mudando de sinal, correto? Então vai ficar assim. Y1 menos
A x1 igual a B. Pronto. Então, eu já vou saber o valor do A. Vou fazer aquela divisão ali. Vou multiplicar pelo valor de x1. Né, vou subtrair o y1 desse resultado aqui e vou ter o valor do B. Pronto, achei a função. Vamos implementar isso aqui, pessoal? Tá claro para vocês? Ixi, essas perguntas que não tem resposta é perigoso, hein? Vamos lá. x1, y1. Deixa eu só ver aqui se ele vai... Ah, beleza, deu certo. Ó. x1, y1. x2, y2. A e o B. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou saindo do exercício matemático, agora eu estou levando, né, para o computador fazer a conta para mim. Só que o computador não vai chegar nessa fórmula aqui. Ó. Tem programas que fazem isso, tá? Mas assim, aqui para a gente não. Aqui a gente vai fazer a fórmula no papel, e daí nós vamos pegar essa fórmula e jogar no computador. Por isso que eu falei que você só vai conseguir programar se você souber fazer. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Escreva o programa maravilhoso para calcular função afim. Tá? É só para exibir uma mensagem ali para eu ficar um pouquinho mais animado. Programa maravilhoso para calcular função afim. Opa! Já comecei bem, né? Aí eu vou dar um outro escreval aqui, só para ele quebrar uma linha. E vou colocar assim, ó. Escreva. Digite as coordenadas do ponto A. Tá bom? Aí, o que vão ser as coordenadas do ponto A, pessoal? Vai ser o x1 e y1, não é isso? Eu vou colocar aqueles valores que o professor pediu. Tá? Mas, em teoria, pode ser qualquer um. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Leia, porque eu quero que o usuário possa digitar. Leia x1, depois leia x2. Agora eu vou fazer assim. Digite as coordenadas do ponto B. Aí aqui vai ser. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para não precisar ficar digitando o leia tudo de novo. Desculpa, gente. Aqui é x1, y1, foi mal. x2, y2, tá? Que é isso que o professor pediu lá. Vamos ver se até aqui tá ok? Ó, programa maravilhoso para calcular função afim. Digite as coordenadas do ponto A. Então, eu vou digitar aqui, ó, 4, Enter, 7, Enter, tá? Digite as coordenadas do ponto B, 1, Enter, 13, Enter. Professor, mas cadê a função aí? Não, calma. Eu fiz só para testar, para ver se até aqui estava tudo bem. Tá bom? Aí a gente viu lá, através de manipulação algébrica, que o A da minha função vai ser y1 menos y2, x1 menos x2, né? É x1 menos x2 mesmo? É, isso mesmo. Então, o A, variável A, vai ser igual. Aí lembra, ó, tem que fazer aquela divisãozinha que eu expliquei para vocês, ó. y1 menos y2,
x1 menos x2. Se eu não colocar esse parênteses aqui, gente, o que, que o computador vai fazer? Lembra que multiplicação e divisão tem prioridade. Ele vai fazer primeiro isso aqui, x2 dividido por x1, e daí vai subtrair aqui e depois aqui. Não é isso que deve ser feito. Então, eu vou colocar o parênteses, porque tem que fazer primeiro isso aqui, guardar o resultado, fazer isso aqui, guardar o resultado, depois fazer a divisão. E o B a gente viu que é o quê? O B é o A vezes o x1, não, desculpa, y1 menos o A vezes o x1, né? Então, é y1 menos o A vezes o x1. Professor, preciso colocar parênteses aqui? Não, nesse caso não é obrigatório. Por quê? Porque o computador já entende, já foi programado, né, para fazer a multiplicação primeiro. Tá? Então, da mesma forma que você não precisa escrever um parênteses aqui, ó, já nos foi ensinado que se tem uma multiplicação e uma subtração ou adição, você resolve primeiro as multiplicações, né? Então, por isso não é necessário. Tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, escreva função afim, vai ser o quê? Vai ser o A, aí eu vou colocar aqui, acho que não vai ficar tão bonitinho, mas vai ficar AX mais o valor do B, mais o B, isso. Vamos ver se vai dar certo. Salvei. Então, vamos lá. 4 e 7. 1 e 13. O que ele está dando errado aqui? O A não é real? É real. O que ele deu errado? Y1 menos Y2. X1 menos X2? Não está dando zero, não. Só não pode dar zero. O que eu fiz errado aqui que eu não estou percebendo? Deixa eu só... Vai dar errado aqui de novo, mas só para me perceber. Não achei meu erro aqui ainda não. E o B1 e 13. Sintaxe 5... Ah, gente, desculpa, pessoal. Eu falei para vocês que aqui não é o sinal de igual, né? Aqui é o atribuição. É costume porque em outras linguagens que eu costumo trabalhar mais é o igual, tá? Desculpa aí, gente. Então, é A recebe esse resultado. B recebe esse resultado, tá? Até eu confundi aqui. Então, vamos lá. 4 e 7. 1 e 13. Então, ele está dando que a minha função, a função afim é menos 2x mais 15. Faz sentido, né? Ó, quando o A é negativo, quer dizer o quê? Que a função é decrescente, né? Ó, a princípio faz sentido aqui com o que a gente já consegue visualizar. Agora eu vou fazer assim, ó. F de x é igual menos 2x mais 15. Certinho, né? Ó, é a função que passa por esses dois pontos, né? E tem
essa inclinação aqui. Tá bom? Em teoria, pessoal, isso aqui tem que funcionar para qualquer função. E o legal é isso, né? É que depois que você fez toda essa manipulação aqui, ó, você programa o computador e agora ele já faz para quaisquer dois pontos, né? Se eu inventar aqui uma função, por exemplo, eu quero uma função que passa pelos pontos 5, 9 e que também passa pelos pontos, sei lá, -8 e 16, sei lá, estou chutando aqui. A função afim vai ser isso aqui, ó, menos meio, menos 0,5384 papapá, x mais 11,69, blá, 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 blá. Tá? Então, assim, o legal do computador é isso, né? Que ele fica lá programado para calcular, digamos aí, os coeficientes A e B de qualquer função afim que você dá 2 pontos. Tá bom? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Curiosidade? Alguma informação a mais aí que vocês queiram trazer? Estão aí ainda, gente? Sim. Uma vez eu estava falando aqui, tinha uma meia hora que a minha internet tinha caído a conexão e eu não recebi nenhum aviso sonoro. Aí quando eu percebi, eu estava desconectado. A Érica falou aqui, o senhor explica muito bem. Obrigado, viu, Érica? Não, tudo bem. Então aí, né? Então tá, pessoal. Se ninguém tiver, assim, alguma dúvida, terminando aqui a aula, eu vou postar o link lá da gravação e vou postar uma listinha de exercícios, tá? Eu peguei a lista do professor Murilo e estou tentando fazer coisas aqui bem relacionadas aí para que vocês aproveitem o conhecimento de uma disciplina na outra, né? Fazendo essa interdisciplinaridade que a gente quer. Tá bom? E aí a gente se vê, então, na próxima aula. Vamos fazer algumas coisas mais desafiadoras, digamos assim. Tá bom? Para quem não baixou ainda o Visualg, pessoal, baixa lá o Visualg. Tenta fazer aí essas coisas que eu fiz, tá? Para que vocês comecem a se acostumar, né? Porque você tá vendo que até assim, eu acabei confundindo aqui o operador, né? Então, esses errinhos aí, vocês só vão corrigir conforme vocês forem praticando. Tá? Tenta de um jeito, tenta de outro, e assim vai indo. Então, podemos encerrar a aula. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Jusilene levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Jusilene? Não? Talvez levantou sem querer. Tá. Fabrício, quer perguntar alguma coisa, Fabrício? Acho que agora ele fechou a câmera. Tá aparecendo aqui, né, para mim. Eu não vejo, Fabrício. Vai, vou avisar. Pode ser, Carla. Às vezes o link de internet está um pouco lento e aí o próprio Google Meet fecha a câmera para diminuir um pouco a quantidade de dados, porque a imagem tem muito dado, né? O áudio gasta menos dado na internet. Às vezes pode ser isso.
peraí. Mas eu tô vendo ele. Não, não tem pergunta agora, professor. Eu estou observando, analisando só. Por enquanto não Tá, tem pergunta. entendi. Fabrício, você tentou instalar o Visualg? Tenta instalar o Visualg no seu computador. Eu não sei se você sabe mexer no computador, você consegue acessar um site, baixar um arquivo. Não sei se tem esse termo, Carla, em Libras. Descompactar um arquivo, extrair um arquivo. Não sei o sinal. Não, tá. Enfim, não, o que eu queria perguntar é, Fabrício, se você tentou instalar o Visualg no seu computador e se você conseguiu. Não, Não, ainda não. tá. Você usa, assim, você consegue usar bem o computador, navegar na internet, abrir e-mail? Um pouco. Um pouco. Entendi. Uhum. Então tá, Carla. Aí, assim, a gente vai fazer uma aula com o Fabrício, né? Acho que na sexta-feira. Depois eu converso melhor sobre isso, a gente combina melhor, tá? Mas já tá bem organizado lá, na sexta-feira de manhã. Certo, professor. Tá bom? Então tá, pessoal. Boa noite, então, a todos. Daqui a pouco eu posto o material lá no Google Sala de Aula, beleza? Obrigado aí pela presença. Até a próxima aula, então. Até mais, Boa professor. Boa noite. noite. Valeu.